Que bom que você está aí, que bom que você está para assistir esse programa hoje maravilhoso. E eu peço que você não saia daí, porque já já eu vou te contar qual é o nosso tema de hoje, que está sensacional. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito preciso, muito atual. Talvez você esteja precisando muito dessa palavra. E eu peço para que você não saia daí, que você assista todo o programa, porque Deus vai alcançar o seu coração. Eu quero ler um texto, o tema de hoje, já eu vou apresentar para vocês as nossas amadas, as nossas mulheres de fé que estão aqui hoje. Mas eu quero dizer para vocês que o tema de hoje é: se você está cansada, descanse. Será que nós sabemos descansar? Será que nós sabemos identificar quando nós realmente estamos cansadas? Por que o nosso cansaço? Eu quero ler um texto para você e quero trazer algo que aconteceu na vida de um homem de Deus, Elias. E eu quero ler esse texto e através dessa base bíblica nós vamos falar com você, para que, se você estiver cansada, você saiba o caminho, o que você deve fazer. O texto está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e eu quero ler alguns versículos para você. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levante e coma. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, do versículo 3 ao 8. Amém? E antes de voltar aqui para essa palavra, para o texto, para o assunto de hoje, se você está cansada, aprenda a descansar. Nós vamos aqui apresentar as nossas queridas que estão aqui conosco hoje, né? A nossa amada Valéria Queiroz, a nossa psicóloga maravilhosa, que está aqui em todos os programas, né? Trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. E a nossa querida Maísa Firme também, nossa mulher de fé, uma querida que está aqui conosco, sempre trazendo conteúdo para você, para que Deus venha alcançar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço, com elas aqui, né? Sobre esse cansaço que muitas vezes assola a nossa vida. E eu gostaria de falar sobre esse cansaço de Elias, né? Porque tem tudo a ver, talvez, com o que você está passando, né? Elias, ele estava muito cansado, não é? Valéria e Maísa ali. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto e lê o texto, a gente não sabe o porquê que ele se encontrou naquela situação ao ponto de pedir para morrer. Se vocês prestaram atenção no texto, Elias pede para morrer. O anjo vem, deixa lá uma comidinha para ele, ele dorme, ele come e dorme de novo, e depois o anjo vem, acorda ele e fala que ele ainda tem uma jornada pela frente. E o que aconteceu com Elias para ele estar naquela situação, né? Se a gente for ler um pouquinho mais nos textos anteriores, a gente vai ver que Elias passou por uma jornada ali muito pesada, né, Maísa, com os profetas de Baal. Que você estava até conversando comigo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa carga. Por que Elias saiu daquela forma, né? Por que ele estava daquele jeito, tão esgotado mentalmente? Não foi por acaso. Não foi por acaso, não. Elias, ele era um profeta e se deparou com os profetas de Baal em Israel, né?
E como é, quem era o melhor Deus? Eles ficaram nessa questão, é Deus, Jeová ou Deus de Baal, né? Quem era o Deus verdadeiro? Quem era o Deus verdadeiro, né? E ele ficou nesse papel e vamos fazer um holocausto, cada um fez seu holocausto e Elias, ele fez um desafio, falou assim, olha, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. E quando fez esse desafio, os profetas de Baal, que eram 400 contra 1, fez todo aquele ritual, aquele processo, aquele tudo, mas não desceu fogo do céu. E quando foi a vez de Elias, ele sabia o Deus vivo que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele preparou todo o holocausto, botou fogo, botou lenha. E para deixar o negócio mais, assim, bem mais interessante, ele mandou jogar água por 2 ou 3 vezes e saiu botando muita água. Para quê? Para o desafio ser maior. E falou que quando ele fez isso, desceu o fogo do céu e foi aquele movimento, todos que estavam lá se prostraram. Ele fez uma oração, né? E declarou que o fogo do céu ia descer. Isso, e o povo, todo mundo viu que quem era o Deus verdadeiro era Jeová, era o Deus vivo. Então, naquele movimento todo, foram mortos todos os profetas de Baal e que eram os profetas da rainha. E a rainha Jezabel. E a rainha falou assim, olha, amanhã, a essas horas, Elias não vai estar vivo. Isso. Aí foi quando ele ouviu essa palavra, essa ameaça, aí ele caiu em si, falou assim, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí foi toda essa questão, que aí ele foi para o deserto e passou por toda essa Então, sofrimento. a gente entende que ali saiu de uma carga emocional muito forte, né? Foi uma pressão muito grande para Elias. Ele enfrentou os profetas de Baal, ali ele estava com a fé lá em cima, com uma fé muito alta, mas a pressão foi muito grande. Mas o que deixou Elias ainda com muito medo, amedrontado, e eu acredito que a carga ainda foi maior, foi quando Jezabel ameaçou ele de morte, né? Disse, eu vou matar você. Mas a gente para pensar e diz assim, como é que ele tinha aquela fé toda, né, que Deus ia mostrar quem era o verdadeiro Deus, porque ele acreditava no seu Deus, nós acreditamos no nosso Deus, né, que é um Deus que vence as nossas batalhas, é um Deus poderoso, é um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Como que ele ficou com tanto medo de uma mulher que ameaçava ele? Será que Deus também não podia pegar Jezabel e resolver a situação de Jezabel? Acontece, não é que ele emocionalmente, né? Agora com a doutora Valéria, emocionalmente ele ficou esgotado. Eu acredito, Valéria, que o medo ali tomou conta dele. Foi. Porque... E a carga foi grande e aí ele se vê nessa situação, né? Pede para morrer. Na verdade, ele não imaginava que ia acontecer aquilo tudo. Sim. Você está entendendo? Então, quando ele viu, ele mesmo se surpreendeu com o poder de Deus, viu tudo aquilo, né? A morte de todos aqueles. Então, ele disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não pensei que ia ser tanto. Então, ele começou a ficar com medo, porque, na verdade, era como se ele parou para pensar, né? Em todo o contexto, a gente percebe que ele não parou para pensar. Não, quem fez foi Deus, não fui eu. Na hora ele achou assim, que tinha sido ele, entendeu? E aí veio o medo quando ele se sentiu ameaçado. É mais ou menos como acontece com as pessoas, né? Conosco. Às vezes, um exemplo, tá num acidente de carro, aí tem que salvar todo mundo, a pessoa levanta e tal, e daqui a pouco, meu Deus, eu escapei. Aí a pessoa cai. É a questão da emoção. Nós somos pessoas reais, né? São pessoas de carne e osso e nós não aguentamos muita coisa, né? Por isso que quando estamos na certeza de Deus, que Ele está conosco ali, aí estamos enfrentando toda a batalha, vamos firme, né? Tem muitas batalhas que a gente enfrenta e que a gente olha e diz assim, como foi que eu consegui isso? Né? Acontece muito, a gente fica olhando e eu não sei como eu suportei tal coisa, mas é Deus que está ali na nossa vida e a gente, porque a gente mesmo não é nada sem Deus, né? Nós não temos. A nossa força, ela vem do Senhor. Então, na hora que eu me levanto e digo, eu vou fazer, porque Deus está... Porque eu quero para Ele ter feito? Não, pode vir. Deus fez isso, se Deus quiser que eu escape, Deus vai fazer com que eu escape. Mas o problema é que ele tinha enfrentado muitas emoções, tinha sido uma batalha tanto física também, como a parte emocional do que ele viu, espiritual, né?
Então, foi o que aconteceu? Ele ficou fraco. Esgotado. Houve um esgotamento, como muitas vezes acontece o esgotamento tão comum que a gente vê hoje, né? O esgotamento mental, onde as pessoas dizem, eu estou com aquela famosa estafa, né? Quantas vezes você vai para o médico e você está doente e a pessoa diz, não, você está sentindo essa dor no estômago, mas você não tem nada. Isso é um processo. Quando vai contar a história de vida da pessoa, a pessoa vai conversar com o médico diz, mas isso é de fundo emocional. É em decorrência de todo esse processo, desse desgaste, né, do que você está fazendo em excesso. E o que é interessante, então, a gente vê o que é que nós aprendemos aí. É que quando você passa por uma carga emocional, ou seja, quando você, como você bem falou, mas quando você enfrenta um episódio, né? Quantos episódios a gente enfrenta muitas vezes na vida, né? De você ter que realmente passar por aquele processo de socorrer alguém, de ajudar alguém. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema com a família, às vezes é um problema no trabalho. E você enfrenta, e você tem toda aquela, né, aquela coragem de enfrentar. Mas depois que você passa, você percebe o quanto que você se desgastou ali. Mas quando isso acontece, como você falou, Valéria, então vem essa carga toda, você acorda e diz assim, meu Deus, eu estou esgotado, eu não sei o que fazer. E nesses casos, Valéria, o que você diria para alguém fazer? Eu achei interessante porque Elias comeu, tomou água e dormiu, ou seja, ele se alimentou e ele dormiu. Quando a gente dorme, a mente da gente descansa, né? Então, a gente vê que é uma solução simples. Se está cansado, no caso dele ali, ele precisava descansar. E foi o que ele fez. E foi a instrução do anjo. Foi a instrução do anjo, né? Para nós, aqui, se a gente for trazer para a nossa... contextualizar para nossas vidas, né? Muitas vezes, você dizer assim, eu vou ficar em casa... Eu estou muito exausta, eu não quero conversar com ninguém, eu quero só ficar em casa deitada, vou ler, vou escutar uma música. Muitas vezes você faz isso no final de semana, quando você chega na segunda-feira você está zerada, né? Você está bem, por quê? Porque você aproveitou para você descansar, para você comer melhor, porque durante a semana tem muitas vezes que as pessoas não conseguem nem se alimentar direito. Nem respira para comer, né, Valéria? Nem respira, é uma correria, às vezes come qualquer coisa, então, e o organismo, o nosso organismo, ele tem um limite. Né? Ele tem um limite, cada um de nós tem um limite. Então eu não posso me comparar a Maísa, por exemplo. A Maísa consegue passar 3, 4 dias sem fazer isso. Não, eu não posso, cada um tem seu limite. Né? Então a gente tem que descobrir qual é o nosso limite e respeitar, para a gente trabalhar de acordo com o nosso limite. Porque se a gente fica exausto, cansado, o que é que acontece? A gente não raciocina direito. Por isso que ele já deu esse medo nele, e ele foi já se esconder, morrendo, se acabando de medo, e pediu para morrer. Você vê o ponto, porque o raciocínio... Não, ele pensou que era o fim, ele não estava raciocinando mais, né? Não estava raciocinando, quer dizer, é o que acontece muitas vezes com a gente. Ele achou que isso era até ali, a vida dele era até ali. Só que o anjo falou assim, não, coma, descanse, você tem uma caminhada mais longa. É verdade. Quer dizer, a terapia dele, naquele momento, qual foi? Foi dormir e se alimentar. Simples. Foi essa a terapia dele, dormir e se alimentar, né? Foi o que mais me chamou a atenção, foi justamente isso, que a terapia, como você disse, né? A terapia de Deus para ele, e muitas vezes a terapia de Deus para nós é essa. Durma e se alimente bem. Mas a gente tem muita coisa ainda para falar, não é, Valéria? Maísa, o primeiro bloco está se acabando, não saia daí, chama todos da sua casa para assistir esse bloco, porque tem muita coisa boa ainda para a gente falar sobre esse cansaço. Você vai sair daqui sabendo, eu preciso descansar. Então nos aguarde, já estamos de volta no próximo bloco. Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet.
Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito. Estamos de volta! Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Tenho certeza que você chamou alguém para ficar com você. Você não está só, porque você vai ser muito abençoada através dessa mensagem. Nós estamos falando hoje sobre se você está cansado, descanse. Se você está cansado, descanse, aprenda a descansar. E nós estávamos falando sobre Elias, quando Elias parou e pediu para morrer de tão cansado que ele estava. E achei interessante, Valéria, você dizer que no caso de Elias, a terapia dele era comer e dormir. E eu me lembrei, Valéria, de um momento na minha vida, e Maísa, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu só sei que eu estava extremamente cansada. E eu já não sabia mais, por exemplo, você que é psicólogo, você vai saber, vai entender. Chegava a manhã e eu nem sabia por onde começar. Travava a minha mente e eu só sabia que eu tinha que ir para o supermercado. Mas eu pensava, meu Deus, eu não sei mais como é que eu vou fazer minha agenda. E ficou aquela coisa confusa. Como Elias que parou e disse, pronto, não aguento mais. Eu não cheguei... Né? Houve um bloqueio. Um bloqueio ao ponto de eu não saber mais administrar. Então, eu me esforçava para fazer alguma coisa. Era um esforço muito grande de coisas que eu fazia antes com facilidade. E aí, eu ouvi uma pregação. E foi Deus que falou comigo naquele dia. Enviou essa pregação para mim, eu me lembro muito bem do pastor, o pastor Ed René Kivit, ele dizia... Se você está cansado, descanse. Ele começava a dizer as características de quem está muito cansado. E aí eu me vi ali, realmente, eu não tinha depressão, eu não estava, mas eu estava chegando no esgotamento, num limite onde eu não podia mais suportar. E qual era? Eu assumia tarefas demais. Eu assumia muitas tarefas, muitas coisas que eu não estava dando conta, mas eu não queria parar. Porque eu achava que não era para parar. E acontece que qual era a minha terapia? Qual foi a minha terapia? Porque eu estou falando de algo que aconteceu comigo. A minha terapia foi a primeira coisa, diminuir as coisas que eu estava fazendo. Eu tive que parar, de fato, gastar uma manhã inteira, porque tudo era difícil para pensar, acredita? Passar uma manhã inteira para dizer o que é que eu vou deixar de fazer, o que é que eu vou renunciar. O que é que eu vou realmente... E aí foi quando eu parei e disse, então, isso aqui eu não posso mais fazer, isso aqui eu não posso... E agora, como é que eu não faço isso? Ligue para a pessoa e diga a sua situação. E aí eu fui reduzindo, isso foi uma coisa que eu fiz, reduzir aquilo que eu estava assumindo. A segunda coisa foi igual a Elias, durma. Então eu tinha alguns dias que eu fazia academia cedo, e eu aprendi que tinha dias que eu não ia conseguir acordar cedo. E aí, eu ia no dia seguinte. Então, durma, aprenda a dormir. E coma bem, se alimente. Sente e come. Sabe por quê, Valéria? Não é que eu não comia. Eu comia, mas eu não respirava para comer. Eu engolia a comida. Aí não funciona. Foi quando eu aprendi exatamente a descer. Hoje eu vou tomar um café respirando. Mas também era muita pressão. E aí eu venci, essa foi a minha terapia. Porque, veja bem, tem pessoas, por exemplo, como você, que você gosta muito de fazer, tudo que lhe der para responsabilidade, você vai querer fazer o melhor. Você tem isso, você não deixa, né? Então, quanto mais responsabilidade você assume, mais pesado vai ficar. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que quando eu assumo uma responsabilidade, eu quero cumprir com ela, eu quero realmente ir fazer o melhor. É o perfil, né? É o meu perfil, o perfil de alguém assim, eu assumo, eu pego, mas eu assumo mesmo. Só que a gente tem um limite. Tem um limite. Então essas pessoas, elas têm tendência ao quê? A serem
ficarem mais rápido cansadas do que outras pessoas que são bem despreocupadas. Também não faz nada. Que não tá nem aí, se der certo deu, se não der não deu, Isso. entendeu? Então assim, é o estilo de cada um. E hoje tem pessoas também que o quê? Que acham que só ela é que vai dar o melhor. Não, se eu fizer isso aqui vai ser bom. Eu não acredito que fulano funciona como eu, não. Então, assume também muitas responsabilidades, né? E tem que entender que tem que aprender a dividir e ensinar ao outro. É né? bem interessante que você estava falando, essa questão de você acumular muitas atividades e achar que só você dá conta, né? E chega um ponto que agora, não, né, que foi o caso de Sandra, e agora? Eu não consigo fazer mais nada, não consigo nem pensar. Né? E se você está nessa situação, você está chegando, achando que está chegando nessa situação, o que você tem que fazer? Analisar quais são suas atividades, que é mãe, esposa, empresária, e você vai distribuir isso e vai analisar o que você tem que fazer, o que você pode dar para outra pessoa fazer, o que você pode dizer não, porque tem muitas coisas que a gente pega pra gente, porque a gente não quer dizer não para a pessoa. Então faz com que você acumule e acaba não fazendo o perfeito. Essas pessoas que acumulam muitas atividades, elas buscam muito a perfeição, fazer perfeito. E quando não faz perfeito, aí já vai já fica desmotivada, já fica mais triste. Que essa que é a questão também de você ficar mais para baixo, porque não consegue mesmo, não tem o que fazer. Eu acho que é a carga, né? Eu acho que assim, o que nós estamos querendo, porque aí a gente tem várias variantes aqui. Porque uma coisa é fazer perfeito, outra coisa é querer fazer bem feito. E é bíblico você fazer bem feito, não é? É bíblico. Então, no caso que a gente estava falando aqui da carga, é uma carga que a gente estava trazendo para Elias. Elias, ele assumiu algo que realmente ele não podia passar para ninguém. Era ele. Então, tem coisas que realmente o que a gente está falando aqui, que a gente nem pode pensar que ninguém nunca vai se cansar. Porque a gente vai chegar no nível que vai se cansar. Porque tem coisas que é necessário ser feitas. E tem coisas, como você está dizendo, que tem que ser eu que tenho que fazer, tem que ser você, tem que ser específico, né? Específico, e aí, exatamente. realmente, você já vai imaginando. Eu vou ficar muito esgotada, mas vou ter forças, Deus vai me ajudar e eu vou fazer exatamente, eu vou conseguir, né? Vou conseguir. Agora, depois eu vou ter que ter uma parada para eu descansar, porque vai ser muito sobrecarregado, assim, então eu vou ter que ter um tempo, vou ver como é que eu faço. Então, até nisso, a gente tem que se organizar, né? Se planejar, porque se a gente anda com planejamento, a gente consegue fazer as coisas de uma forma melhor, que não seja tão desgastante, né? Tão cansativo. E que a gente possa, em 1, 2 dias, se recuperar. Porque, às vezes, tem situações que a pessoa não consegue de jeito nenhum. Nem... tem que ser o quê? Às vezes a pessoa adoece mesmo. Porque não Pega sabe uma parar, gripe muito forte porque a imunidade baixa. E aí você termina adoecendo de verdade. Por quê? Por causa de excesso. Isso. Então, eu vejo assim, às vezes a gente vê muitas mulheres, né, assim como eu estava, como muitas, né, porque as mulheres, elas assumem muitas coisas, né? Às vezes a gente diz assim, mas não, porque fulana não sabe delegar, mas muitas vezes eu conheço pessoas que elas, coitadas, elas não têm para quem delegar mesmo, né? E tem que assumir realmente muita coisa. Mas eu também creio num Deus que nos conhece e que nos dá realmente tempo, espaço para a gente poder descansar um pouco, né? Porque muitas vezes a gente não sabe tirar esse tempo pra gente. Exatamente. Não sabe tirar. Exatamente. Às vezes é uma mãe que tem 3 filhos, todos pequenos, e tá estafada ali, porque cuida são todos eles para mandar para a escola, são todos eles para buscar no colégio. Mas essa mãe precisa entender que ela precisa de descanso também. Eu creio que Deus dá esse tempo, Valéria, do descanso. Tem que haver a mulher ela tem que saber, porque, por exemplo, você imagina uma mãe
que cuida dos filhos só, não tem um marido para ajudar, né? Isso. Ela é muito sobrecarregada, porque toda a responsabilidade É fica pra em ela. cima dela, né? Então ela tem que arrumar de menino cedo pro colégio e tem dever para fazer quando chega, aí tem que deixar na escola, tem que voltar e tem o trabalho. Então são muitas responsabilidades, mas ela precisa encontrar um tempo que ela tem para descansar, porque tem mulher que passa a semana toda trabalhando, quando chega final de semana vai fazer a faxina na casa. Pois é, aí vamos parar aí. Ela não tem escolha? Não tem? Eu acredito que tem muitas mulheres que estão nos assistindo aqui que ela pode escolher. Não, eu já passei a semana inteira, porque às vezes, Valéria, é a gente que quer. É a gente que quer massacrar. A gente se acha mulher maravilha, não é, Maísa? A gente se acha que a gente consegue. Era o meu caso. Eu assumia porque eu achava que dava conta. E eu gostava. E pode ser o seu caso. Você gosta, você quer ver sua casa arrumada, mas vamos lá. Você já passa, o que você disse, você passa a semana inteira esgotada até o tampo com todos os filhos em casa. Às vezes tem mulheres que cuidam da comida também, né? Tem trabalho, tem comida, tem criança, tem menino, tem tudo. Porque é uma coisa, né? Tudo a mulher é uma bênção. Mas no final de semana, aí você vai dizer assim, mas já que não tem ninguém mesmo, eu que vou fazer a faxina da casa. Não, criatura, sinceramente, criatura não, abençoada, maravilhosa, amada do Senhor. Nesse dia, vá descansar. Vá descansar, porque eu acredito que Deus vai tirar esse tempo para você descansar. Não é, Valéria? Tem que saber administrar, a questão é administrar, né? Porque eu sei que muitas vezes tem a situação financeira, que não tem condições, mas enfim, procure você administrar, porque eu conheço também um grupo de pessoas que elas não têm noção, mas elas têm uma necessidade de estarem assoberbadas de coisas. Quanto mais coisa ela tiver, ela se acha importante. É como se ela só tivesse valor, se ela tivesse entupida de coisa. Se ela tiver com um terço daquilo que ela tem atualmente, ela não acha que tá servindo nessa vida, ela acha que não está representando bem o papel de mulher, de um ser humano, e que isso é uma fantasia, né? Acaba num desgaste grande, físico e emocional, e termina muitas mulheres doentes, principalmente com depressão, com síndrome do pânico. Então, são várias doenças que acontecem depois de tanto estresse. Isso tudo porque simplesmente não soube, né, descansar. Exatamente. Né? Não houve. Eu acho que o programa de hoje foi perfeito para você que está muito cansada. Para você que está esgotada, eu acho que Deus falou muito ao seu coração. E trouxe aqui Valéria, trouxe Maísa, para que você possa hoje parar e dizer: eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou a burrinha de carga que suporta tudo e dá conta. Não, você pode estar se desgastando muito e você pode estar sendo conduzida aí por tantas tarefas, por tantas demandas, que você sabe, talvez você, nesse programa você está vendo, que não dá para você continuar dessa forma. Então, o recado para você hoje, a gente parou aqui para dizer para você hoje: descanse, pare um pouco, administre seu dia, né, suas tarefas, e descanse um pouco, porque se Elias precisou tomar água, dormir, se alimentar, né, se alimentar e dormir, para descansar, para continuar as tarefas dele, quem somos nós, né? Então, assim, que você possa pensar nisso. Se você está muito cansada, a sua terapia vai ser se alimentar bem, descansar e meditar um pouco no que Deus realmente tem para você fazer nesse tempo. Amém? Então, um beijo do seu coração. Obrigada, Valéria. Obrigada, Maísa, por esse programa maravilhoso. Uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.